Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei. Depende da hora que você, quando essa live acabar, assisti-la. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Casa, essa modalidade a qual a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. A gente grava os programas e deposita o conteúdo aqui, aí no YouTube, onde você está. Ou se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, é no YouTube que estão mais de 400 programas gravados ao longo desses anos de trabalho. Ano que vem são 35 anos. Eu queria colocar no ar um amigo queridíssimo, que eu vejo muito menos do que eu gostaria, mas que vai ser uma alegria conversar com ele. Eduardo Janete. Bem, Afonso. O economista e escritor Eduardo Gianetti está sentado em uma sala com as paredes de tijolos de cerâmica. Ao fundo, há um quadro decorando. Mas eu me sinto muito feliz de poder estar com você nesse momento, e eu queria dizer que desses 34 anos, eu sou talvez um dos mais antigos e pioneiros e veteranos do Sempre o Papo, né? Estava tentando lembrar aqui mais ou menos quantos nós fizemos, eu tenho a impressão que são mais de 10. Ô, Edu, vai pegar mal se a gente falar o quanto que a gente já fez. Mas são e realidades os lugares que a gente já fez, nós temos lugares mais engraçados, de cidades mais estranhas e outras boas e tudo na vida, né, Edu? É uma eu orgulho muito disso, Afonso, não tenho nenhuma vergonha disso, pelo contrário, eu acho o máximo a gente ter feito tudo isso ao longo desses anos. Eu tenho aqui a testemunha para mostrar para vocês que estão aí. Eu só consegui carregar. Afonso segura nas mãos uma pilha de livros, todos escritos por Eduardo Gianetti. Tem coisa faltando aí. Mas você sabe o que eu me lembro quando eu vejo isso, Afonso? Uma tirada muito sarcástica que o Goethe fez para o Victor Hugo. Victor Hugo publicava um livro atrás do outro. Sabe o que o Goethe falou? Victor Hugo, você devia trabalhar mais e escrever menos. Eu acho que o Victor Hugo fala que o Goethe falou para você também isso, meu. Eu falo, será que eu não estou trabalhando menos? Eu não deveria trabalhar menos e trabalhar mais e escrever menos? Não devia não. Talvez eu recomendaria você menos de método, né? Porque o Edu é uma pessoa, dos tantos escritores que eu já conheci na vida, né? Eu já fiz mais de 7.000 lives. O Edu, eu tenho um carinho imenso, além de um amigo querido. A gente já viveu coisas muito engraçadas em Tiradentes. E esse curso, essa forma com a qual o Edu escreve, é extraordinário. Eu queria começar assim, Edu. Como que você escreve seus livros? Eu vou para um retiro absoluto, que você bem conhece, lá na Pousada Solar da Ponte, em Tiradentes, sempre para o mesmo quarto. Quando eu aviso que eu vou, eles já configuram o quarto do meu jeito. E eu lá, Afonso, eu não penso em outra coisa. Pureza de coração é desejar uma única coisa. Lá, a única coisa que eu desejo é escrever. Então, eu chego, tenho um ritualzinho, eu pego o meu celular, eu ponho ele dentro da minha maleta, pego a minha maleta, ponho dentro da mala, pego a mala, ponho dentro do armário, fecho o armário com a chave e ponho a chave dentro da gaveta do criado mudo. Tem muitas camadas de proteção para que a tentação não me leve. Computador, meu velho de guerra computador, eu não ligo na internet, é só para edição de texto, não tem televisão, não tem rádio e não tem jornal, exceto a primeira página do Estado de Minas e da Folha de São Paulo que chegam na pousada. Mas a regra é não pegar o jornal, olhar só a primeira página que fica lá no mostruário. E é o suficiente, cara. E lá eu faço o que eu não consigo fazer em São Paulo. No meu dia a dia não dá. Eu volto de lá sempre com a mesma sensação. O que eu fiz lá em 4 ou 5 temporadas, de um mês cada, ao longo de um ano, não é que eu faria em 3 anos ou em 5 anos em São Paulo. Eu não faria em São Paulo, mesmo que eu tivesse o resto da minha vida. É outra qualidade de tempo. É outra maneira de estar concentrado e de estar trabalhando. Última coisa que eu vou dizer, é super sofrido no início, porque você abandonou toda a sua vida, você não está vendo ninguém, você não está bebendo, você não está fazendo nada,
e o trabalho ainda não começou. E às vezes demora para pegar. Às vezes você fica bem angustiado, porque no início você fala, caramba, será que eu vou conseguir? Será que eu perdi o tino? Não sou mais capaz? Sempre se repete essa depressão pré-parto. Mas a hora que começa é uma delícia, é um momento extraordinariamente pleno de luminosidade. E aí o trenzinho sai da estação, aí vai embora. Aí o difícil é parar. É no final dizer, não, agora chega, parou. Mas o processo é todo esse. Gente, eu não esqueço daquela vez que eu te peguei lá em Confins. Nossa, não vou nem falar o ano que pega mal aí para os nossos ouvintes. E aí eu fui dirigindo, estava de noite, né? Eu fui dirigindo. Aí o Edu, obviamente, dormiu. Eu estava morto, cansado, um dia inteiro em São Paulo, acho que foi a primeira vez, primeiro dia. Aí passamos da estrada de entrada de São João del Rei. Tô chegando lá em Barbacena, eu falei, ô Edu, acorda aí, pô, eu perdi aqui a estrada do Flacão, você não tá acordado, pô? Vamos lá para Barbacena, de Barbacena voltamos para Tiradentes, enfim, tem muita história. Mas eu queria te pedir uma outra coisa, quase o computador cai aqui, calma. Queria te pedir uma outra coisa, assim, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas como uma memória carinhosa e uma memória da nossa vida, que você falasse um pouquinho e que ficasse registrado aqui sobre o John e a Ana Maria, esses queridos. Eu sabia que você ia perguntar do John e da Ana Maria. Eu tenho tanta saudade. Você deve ter o 10 John vezes Parsons, mais saudade. John Parsons, criador do Solar da Ponte, e a Ana, são duas pessoas muito queridas, muito especiais. Todo dia, quando eu estou lá no Chá das 5, é como se eu tivesse com ele, porque a gente sempre se encontrava no Chá das 5. Eu fiz passeios com o John na Serra de São José. Nós atravessamos a pé, ele virava uma criança, Afonso. O John, já com mais de 70 anos, se animava, tinha uma disposição, uma alegria, e uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito austera, muito correta, criou do nada o Solar da Ponte. Do senso prático do John com o senso estético da Ana Maria. Era a combinação dessas duas coisas. Boa. E vou te dizer mais, o carinho dos funcionários do Solar, de quem trabalha lá, e das pessoas da cidade pelo John, é uma coisa de arrepiar. A quantidade de pessoas simples que ele ajudou, aconselhando, orientando, dando às vezes um empurrãozinho que precisava. O carinho de todo mundo com o John era impressionante. É uma presença, o que ele fez naquela cidade é uma coisa que vai continuar e continua muito além da existência pessoal dele. O John realmente foi uma figura, eu considero um amigo muito, muito querido. Meu Deus do céu, o negócio não vai dar certo. Aí eu comecei a chorar aqui. Nós estamos falando. Lembrar das coisas boas. Lembrar das coisas boas. Só outra coisa boa que eu tenho. E observatório a olho nu. A fonte observatório a olho nu. Vou levar você. Aí me leva lá pro alto do morro. E eu fico olhando. John, onde é que vai ser o observatório? A fonte, você está no observatório. Eu falo, desculpa. Afonso, a paixão do John pela natureza, pelo mundo natural, pela botânica, pelos animais, o cuidado que ele tinha. Ele foi um ecologista muito pioneiro, uma pessoa realmente voltada para isso, numa época em que ninguém falava isso. O John, e isso se reflete na pousada. A pousada tem um jardim que é o John, um jardim inglês, selvagem, mas muito cuidado, com sutileza. Eu vou te contar uma coisa que me tocou muito, Afonso. Quando o John morreu, a Ana um dia me chamou para jantar e me ofereceu a biblioteca do John. Eu fiquei muito emocionado, muito tocado por estar recebendo uma coisa que ele construiu com muito carinho. Eu não peguei toda a biblioteca, eu achei que uma parte dela ficaria e deveria ficar, e ficou na biblioteca de Tiradentes. Mas alguns livros sobre os quais nós tínhamos conversado e que nós compartilhamos, eu trouxe e eu cuido deles, guardo com muito carinho na minha biblioteca aqui em casa. São livros que nos acompanharam. A maior parte deles é sobre natureza, sobre mundo animal, sobre linguagem na natureza, as questões ligadas às tentativas de produzir fenômenos de linguagem em animais e assim por diante.
o microcosmos e o macrocosmos. Ele tinha uma biblioteca fantástica. O John era uma pessoa extremamente atenta e ligada nessas questões ambientais. Já Ana Maria, com essa visão tão culta sobre a história de Minas Gerais e sobre o barroco, sobre tudo, eles se completavam de uma forma estranha, de vez em quando, né? Fala a verdade. Mas de uma forma incomum. Ana Maria Parson foi diretora durante muito tempo do Centro de Estudos do século XVIII, de Ouro Preto, uma estudiosa música barroca. Música barroca incomparável. Fica aí, então, esse começo de papo com essa homenagem querida que nós fazemos a esse casal que foi tão importante na sua vida e na minha também, ao seu modo, cada um. Né? Bem, agora nós podemos falar do livro, né? Agora nós vamos falar. Edu, bem, primeiro é o seguinte, em algum momento da sua fala, eu queria que você fizesse uma tangência entre os conteúdos da sua obra, porque eu que já li quase todos, vejo uma linha cruzando todos eles, e eu queria conversar com você sobre isso. Mas primeiro, a palavra é sua, por favor, faça uma breve apresentação do Anel de Giges. O Anel de Giges propõe... Giges, deixa eu repetir. Giges. Que é a fábula, que é o mito de Platão. Então, isso me acompanha, Afonso, desde meados dos anos 80, quando eu estava fazendo meu doutorado em Cambridge. Eu estava trabalhando a questão da relação entre as ideias filosóficas e os intelectuais no processo de mudança econômica e social. Qual é o papel dessas grandes formulações filosóficas, econômicas e dos economistas importantes, dos intelectuais, nesse processo de transformação? Inevitavelmente, isso me levou a um mergulho na República de Platão. Porque uma das teses da República de Platão é exatamente a ideia de que a sociedade humana não vai se encontrar e não vai atingir o seu melhor enquanto os filósofos não se tornarem reis. Ele queria entronizar na cabeça do Estado os sábios, os filósofos. E a Academia de Platão, no fundo, era uma instituição voltada à preparação de futuros reis filósofos. O próprio Platão teve uma experiência pessoal, na qual, diga-se de passagem, ele se deu muito mal quando ele foi iludido se tornar conselheiro do rei Dionísio II, em Siracusa, na Sicília. Ele teve uma fantasia qualquer de que ele poderia implantar na Sicília, graças à proximidade que ele tinha do Dionísio II, o ideal de sociedade que ele concebia na sua utopia da República. A coisa deu tão errado, mas tão errado, que ele virou escravo. Os amigos atenienses tiveram que comprar ele de volta, porque ele caiu em desgraça na corte do Dionísio II de uma maneira... Ninguém sabe os detalhes, mas isso é apenas um contexto. A certa altura, lá na República, o irmão do Platão, que é o principal interlocutor do Sócrates, ele se chama Glaucon, ele provoca o Sócrates contando uma fábula, que é a fábula do Anel de Giges. Um camponês humilde, no reino da Lídia, a Lídia era um reino entre o mundo persa e o mundo grego, onde hoje fica camponês, pastor de rebanhos no reino da Lídia. Um dia ele está trabalhando, há um terremoto, abre-se uma fenda na terra. Giges é uma pessoa curiosa, ele vai olhar, desce por essa fenda e lá encontra um cavalo de bronze gigantesco e oco por dentro, com janelas laterais. Ele adentra o cavalo e dentro do cavalo há um cadáver portando um anel de ouro. Giges retira esse anel do dedo do cadáver, põe no seu dedo e volta para a superfície, onde retoma a sua rotina de trabalho. Tudo normal. Feliz com a prenda, mas nada demais. Um belo dia ele vai a uma assembleia de pastores e ele começa a brincar com o anel no dedo. E ele percebe que quando ele gira o engaste do anel para dentro, as pessoas começam a falar dele como se ele lá não estivesse. Ele fica invisível. Ele pega o anel, gira de volta
e as pessoas de novo percebem a presença dele, ele aparece e se torna novamente visível. Ele testa várias vezes e funciona sempre, funciona sem erro. O que faz o Giges? O Giges se faz eleger representante dos pastores para ir à capital da Lídia, chamada Sardes. Chegando lá, ele seduz a rainha e, com a cumplicidade da rainha, assassina o rei e usurpa o trono da Lídia. Se torna fabulosamente rico e passa a oferecer prendas de ouro e prata para o templo de Apolo em Delfos, tentando obter, de alguma forma, um perdão pela dívida que ele contraiu ao transgredir triplamente a lei moral, né? Assassinando, usurpando e tudo mais. Essa coisa é legal, triplamente a lei moral é a base da história, né? Porque ele fez os três pecados capitais. Adultério, né? assassinato e usurpação do trono. Usurpação do trono. E começa com o adultério da rainha, que ele seduz. Pois bem, o Glaucon conta essa história e fala: Sócrates, você está dizendo que a ética, a condição de ser justo e honesto com os outros, é um bem em si. É algo que tem valor em si. Mas me diga o seguinte, por que um Giges, com esse anel, deveria continuar pautando a sua relação com os outros pela justiça e pela honestidade, se agora ele pode obter todas as vantagens, todos os prazeres, todos os benefícios, sem nenhum custo? Porque ele está acima da lei, a lei não o alcança, e ele está acima da opinião alheia. A condenação moral, a reprovação moral também não o alcança, porque ninguém sabe. O Glaucon vai um pouco mais longe. Ele não fica apenas no bárbaro camponês da Lídia. Ele fala, vamos pegar esse anel e oferecer aqui em Atenas para um homem justo e para um homem injusto. O que é que aconteceria com esse anel no dedo da pessoa justa e no dedo da pessoa injusta? E o Glaucon diz, equivalência perfeita. A pessoa justa com o anel vai se tornar igualzinha à pessoa injusta. Não vai respeitar nenhum objeto de atração sexual, vai pegar os bens dos vizinhos e dos demais, assim que ele achar que interessa a ele, que ele quer, vai abrir as cadeias, vai matar quem ele deseja, ele vai se tornar basicamente um Giges sem lei. E ele provoca o Sócrates. E aí, Sócrates, como é que fica a ética, como é que fica a justiça, se você pode ter todas as vantagens do comportamento injusto, sem nenhum ônus de cometer injustiça, que são a punição legal e a condenação dos outros? Sócrates vai passar praticamente o resto da República inteira respondendo esse desafio do Glauco. E ao fazer essa resposta, esse é um ponto, eu estou me estendendo um pouco demais, mas eu preciso contextualizar. Não, está ótimo, principalmente por causa da questão da ética. Então, a resposta do Sócrates, Afonso, é uma coisa monumental, genial, porque ele praticamente descortina um novo continente no universo do pensamento humano. O que ele faz? Ele não contesta a previsão do Glauco de que o anel no dedo da pessoa justa vai torná-la equivalente à pessoa injusta. Ele não contesta. Mas o que ele vai dizer é o seguinte, as pessoas são assim, mas não precisam ser assim. E não há solução individual caso a caso. Por quê? Porque a alma de cada um de nós aqui em Atenas, hoje, é uma réplica em miniatura da sociedade corrupta e cindida na qual nós nos formamos e na qual nós vivemos. A alma individual reflete, em letra minúscula, a corrupção, o apego aos prazeres dissolutos, a devassidão, as cisões, a maldade, a guerra que nós transportamos na alma por conta de uma estrutura viciada. A solução para isso passa por uma mudança abrangente das instituições, das regras de propriedade, das relações interfamiliares entre pais e filhos, uma mudança da educação, e a solução para isso depende também de que o governo seja exercido para que tudo isso aconteça por pessoas sábias, por filósofos, daí vem a figura do rei filósofo. Então veja, o Sócrates, ao responder, ele abre toda uma linhagem de pensamento segundo a qual o todo
prevalece em relação às partes. Nós não vamos corrigir os vícios, a maldade, a corrupção da nossa alma, se nós não fizermos uma mudança muito abrangente e estrutural do mundo em que nós vivemos. Isso abre um continente dentro do qual nós ainda estamos vivendo. O caminho aberto pelo Platão na República passam, entre outros, podemos falar de muitos, Rousseau e Marx. A ideia marxista de que você vai ter que mudar o conjunto da sociedade para que as pessoas se tornem o melhor que elas podem ser e surja uma nova condição e uma nova estrutura interna das pessoas, é uma ideia que nasce na República de Platão. Não é à toa que na União Soviética, no início da Revolução, eles aplicaram uma ideia igualzinho que está proposta na República. Para você quebrar o vínculo dos valores corrompidos entre as gerações, é preciso afastar as crianças pequenas das suas famílias e submetê-las a uma educação científica calcada em conhecimento. Eles logo perceberam que era um desastre e voltaram atrás, mas essa ideia está na República de Platão, porque o Platão achava que com pais corrompidos, inevitavelmente os filhos também serão, porque a cadeia de transmissão é dentro da família. Essa ideia de que você vai ter que romper essa cadeia de transmissão dos valores falsos, da falsidade, do apego aos prazeres mundanos e dissolutos e tudo mais, passa por uma revisão até mesmo da instituição família. Esse é o tamanho da encrenca que se abre com a resposta do Sócrates ao desafio do irmão do Platão, que é o Glauco. Meu Deus. Mas como é que... Legal. Agora, como é que você desenhou esse mito na construção do seu livro? Eu estou aqui na parte que fala da questão do capitalismo e do cristianismo. Não, do capitalismo eu não falo. Não, capitalismo, do cristianismo... Do cristianismo, não. Do cristianismo, sim, Afonso, vamos lá. Sim, aí é o seguinte... Como é que você construiu isso? Então, eu descobri que eu podia contar um pouco a história da ética pelo prisma do anel. Como é que as diferentes tradições da ética e as escolas de pensamento na ética lidam com a possibilidade de alguém impune, com a certeza da impunidade? Como é que um cristão ideal usaria o anel? O ideal de perfeição cristão faz o quê quando tem o anel no dedo? Fiz essa pergunta para Kant, para a ética kantiana, e fiz essa pergunta para o utilitarismo. Então dá para recontar um pouco do pensamento ético à luz do experimento mental do anel. O cristão perfeito, talvez a melhor síntese, é Mateus: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E a ética cristã, ela está muito bem definida no Sermão da Montanha. Qual é a mensagem do Sermão da Montanha? E aí é que está realmente a ideia do anel no cristianismo. Olha o Sermão da Montanha. Jesus Cristo diz o seguinte: não vim aqui abolir a lei judaica, o decálogo. Eu vim completar a lei. Por quê? Porque a religião judaica corrompida imaginava que bastava a exterioridade da retidão e da honestidade para dar conta da vida religiosa. E o que Jesus vai argumentar com muita potência no Sermão da Montanha é que não basta. A lei judaica diz: não matarás. Jesus vai dizer no sermão: isso aí é simplesmente cumprir a lei. O cristão não é que ele não mata, ele não deseja o mal do seu inimigo. Ele ama o seu inimigo. A lei tem que estar inscrita na alma, no coração. Adultério. A lei judaica está lá: não cometerás adultério. Jesus quase ri. Tem que dar um passo muito mais profundo do que esse. Se você olhar para a mulher do próximo desejando-a, já cometeu adultério no seu coração. A lei judaica não dá esse passo. Não basta ser justo para fora. Você tem que ser justo na sua interioridade. Você tem que submeter o seu psiquismo integralmente
a uma ética exigente, como é a ética do Sermão da Montanha. Como é que Um cristão perfeito de posse do anel não mudará em nada o seu comportamento, porque não há nada que ele pensa, sinta ou faça que não possa ser do conhecimento de todos. Ele é uma pessoa absolutamente transparente, absolutamente boa na sua essência. E isso daí, no fundo, é Platão. Isso, no fundo, é Platão. Não é à toa que o Nietzsche diz que o cristianismo é o platonismo para as massas. Tá, mas então o que há de errado com esse ideal da perfeição cristã? Copiando aqui só o que entrou na hora, caiu direitinho. O que é errado é que é uma exigência sobre-humana. É uma exigência sobre-humana. No limite, gera as barbaridades e as enormidades cometidas pelo clero católico em 17 séculos de celibato. É uma coisa tão fora da realidade humana que levou muitos membros do alto clero da igreja a se servirem da suposta impunidade da sua condição, olha o anel de Giges aí, para cometer as piores enormidades com pessoas inocentes e menores de idade, como o próprio Vaticano hoje reconhece. Esse ideal de perfeição gera monstros, se a pessoa for a ferro e fogo tentar viver à sua altura. É uma coisa, já dizia o São Bernardo, o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. E o que você chama de janela? A cristão é uma coisa muito, muito além. Que é, em grande medida, resultado de uma herança de ambiente arcaico. Os próprios 10 mandamentos são feitos para não serem cumpridos, né? Mas o que Jesus vai dizer é o seguinte, não basta cumprir, é muito mais do que isso, Afonso. Cumprir os 10 mandamentos, os fariseus até cumprem. O problema é que eles não trazem na alma a lei. O projeto cristão é muito mais profundo, muito mais ousado do que os fariseus, que eram os líderes judaicos contemporâneos de Jesus, faziam. Jesus os trata como hipócritas, porque eles são por fora cordeiros, mas por dentro continuam lobos. E o que Jesus prega no Sermão da Montanha é que isso não basta, isso não dá conta. Isso daí é uma exterioridade, é uma concha vazia, porque na essência essas pessoas continuam corrompidas. E me preocupou quando você falou da alma, Edu. Você acha que você coloca o anel de Giges como um instrumento ou uma metáfora capaz de mudar a alma humana? Não, mudar não, revelar. Revelar a alma humana? Coloque isso para você, como eu coloco para mim no livro. O que aparece de você no momento em que você tem a certeza da impunidade? O que você vai fazer com o anel? O que cada um de nós... No fundo, o que me interessa no livro, tudo considerado, é exatamente provocar o leitor a seriamente considerar essa possibilidade. Se eu tiver a prerrogativa de fazer o que eu bem entendo e o que eu desejo, sem precisar temer a lei, sem precisar temer o que os outros vão falar sobre mim, sem ter qualquer risco de ser pego e de ser punido, o que é que eu faço da minha vida? O que mora no fundo da minha alma? Eu estou usando a palavra alma aqui no sentido de psiquismo profundo. Ok. O Kant dizia que a civilização, quanto mais civilizados se tornam os homens, mais eles se tornam atores. Eles querem fabricar uma ilusão para os outros. O anel de Giges permite exatamente suspender essa condição que a vida civilizada acaba nos levando a realizar, que é a gente se tornar atores, a gente viver socialmente de acordo com uma persona pública que não reflete o que a nossa pessoa interna de fato é. Você vê o corpo, mas não vê o coração. O que você chama de janelas da consciência, Edu? Janelas da consciência é uma imagem do Machado de Assis, no Brás Cubas.
O Brás Cubas tinha uma prática de que quando ele fazia alguma coisa moralmente errada, ele logo em seguida tentava fazer alguma coisa moralmente certa para arejar a consciência. Essa é uma metáfora que o Machado genialmente usa no Brás Cubas. O Brás Cubas é mestre em racionalizar para si mesmo os seus pecados, os seus delitos, as suas pequenas tramóias, as suas trapaças. E a técnica das janelas da consciência é isso, é manter a consciência arejada. Nós brasileiros somos imbatíveis nisso, esse é o tema do auto-engano. Isso que eu estou pensando aqui. A gente sempre consegue dar um jeito de sair bem para nós mesmos, cada um individualmente. É aquele paradoxo do brasileiro, que há muitos anos atrás a gente discutiu no Sempre o Papo. Cada um individualmente olha ao seu redor e se sente muito acima de tudo isso que aí está. Como se não tivesse nada a ver com isso. Sinceramente. E, no entanto, todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. É um paradoxo. Não pode ser. Em certa medida, você entregou um anel para cada um dos brasileiros. E disse assim, e agora? Quem é? Quem é? Quem é? Quem somos? Quem é você? Quem é? Quem é? Quem é você com o anel? O que mais eu achei divertido, Afonso, mais divertido, porque eu perguntava isso para muita gente. Pessoas simples, meros conhecidos, amigos, familiares. E uma resposta que vinha, que me divertia muito. Algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas vestiam a carapuça de um jeito. Eu não ia mexer 1 milímetro no meu comportamento. Tudo o que eu faço seria sabido. O anel, para mim, não teria nenhum efeito. Acontece... Peraí, acho que... Não. Acontece que muitas dessas pessoas eu conheço. E eu sei que elas fazem um monte de coisa escondida. Sem anel. Sem anel. Imagina com anel. Ou será que ao receber o anel vira um santo? Não, agora não. Agora com o anel... Pois é. Eu fico pensando assim, você já pensou esse anel transitando em Brasília? Eu brinco, isso não está no livro, mas nas entrevistas que eu tenho dado, os governantes brasileiros, de certo modo, têm, talvez numa coisa profunda do subconsciente, a ideia de que ao se eleger, ganhou um anelzinho, está acima da lei. Agora pode tudo, agora é minha vez. Vamos aprontar. Foro privilegiado é isso. O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado não é um anel, é um cinto. E não é só os políticos, não. É a elite governante, as autoridades, é o antigo regime brasileiro que está por aí. Mas não vamos ter a ilusão de que são só eles, não, Afonso. Eu fui professor 30 anos. Uma coisa que se repetiu várias vezes em sala de aula foi o seguinte: os meus alunos estão indignados com a falta de ética na política. Vão às ruas, protestam, caras pintadas, impeachment, raivosos, não é possível, ninguém tolera, ninguém aceita. Eu apoio, tem toda a razão, vamos lá. Essa mesma turma, no final do ano, eu vou dar uma prova e eu começo a ver que eles estão colando uns nos outros. Tem que separá-los com uma carteira de distância. E aí eu me pergunto e pergunto a eles, mas espera aí, vocês não estavam na rua pedindo ética? E agora, quando em sala de aula, no exemplo mais comezinho, vocês não são capazes de respeitar uma regra elementar, que é não colar? É assim que começa, meu caro. É assim que começa. E vai indo aos pouquinhos, e vai se acostumando, e vai abrindo as janelas da consciência. É assim que começa. O brasileiro é o outro. É o outro. É o outro. Falou bem. Nesse campo da ilusão, que no fundo tudo é ilusão, né? Caldeirão de la Barca está aí presente para dizer isso desde o século XVII. Nesse campo, a solução continua sendo diálogo? Tem o diálogo sempre. Mas eu acho que o autoconhecimento é muito importante. A pessoa reconhecer que ela é muito mais parecida com o que ela condena lá fora do que ela gostaria de imaginar. O mundo não está dividido entre nós e eles, bons e maus. O Pascal usa uma fórmula que eu elaboro bastante no livro. É uma visão um pouco dicotômica, mas ela tem muita razão de ser.
O mundo, no fundo, se divide em 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos. Os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. Bom isso do Pascal, vou usar. Gostei. Agora, entregar o anel para esses 2, entre justos e pecadores, é criar um campo o campo da política, da República de Platão, da política, né? Não, é a república totalmente corrompida pelos falsos valores, pela hipocrisia. É uma coisa curiosa isso, Afonso. As pessoas sabem exatamente o que é certo e o que é errado. A melhor prova disso é que elas escondem minuciosamente o errado quando o praticam. Tem um filósofo inglês do século XVIII chamado Joseph Butler, que faz uma pergunta simples e responde ela maravilhosamente. A pergunta é a seguinte: quer saber qual é o padrão de moralidade numa determinada sociedade? É super simples, ele responde. E ele está coberto de razão. Observe aquilo que estão todos se esforçando em parecer que são. Honestos, cumpridores do dever, pontuais, competentes, confiáveis. O corrupto, o hipócrita, sabe melhor do que ninguém o que é certo. Tanto que ele se esforça e é exímio na arte de ocultar o que faz. Se ele não soubesse o que é certo e errado, ele não tomaria cuidado de ocultar tão bem como ele faz. Ele se torna um artista, um Brás Cubas do ocultamento. E o ocultamento não é só para os outros, é para si também. Ele consegue racionalizar, no seu caso, trapézio dos meus pecados, como diz o Brás Cubas, né? Trapézio dos meus pecados. Ele dá tanta pirueta mental que ele acaba ficando bem para ele mesmo. O político corrupto que rouba se orgulha da sua riqueza. O jovem que cola na prova se orgulha da boa nota. Não é uma coisa maluca? O Maradona se orgulha do gol de mão. O Maradona se orgulha do gol de mão. O que os ingleses não entendem é o seguinte: como é que esse cara, pelo menos, não pediu... Maradona não, um país inteiro se orgulha. Não vou nem comparar com o Brasil, porque é péssima comparação, mas é o país inteiro. A mão de Deus foi criada por isso. Invoca Deus, né? A mão de Deus. Quando eu vi a charge ontem do Maradona morto entregando a mão para Deus, eu falei, meu Deus, onde é que nós estamos? Foi o Lineker, o jogador inglês. O jogador inglês falou, agora ele está nas mãos de Deus. Né? Ô, Edu, fala aqui um pouquinho sobre esse trânsito que você está fazendo, então, sempre fez em toda a sua obra, entre não só a filosofia, os autores filósofos, mas a literatura, e outros ingredientes também, outros elementos até científicos. Você sempre transitou tão bem entre todos eles, né? Fala um pouco disso. Bom, Afonso, o que me interessa são problemas e não disciplinas. Essas disciplinas, elas são todas muito artificiais, elas são conveniências. A vida humana não é demarcada em gêneros ou em disciplinas. A vida humana é um todo complexo. Eu, sinceramente, Afonso, eu acho que há mais verdade psicológica num romance do Machado de Assis do que no manual de psicologia. Eu acho que há mais conhecimento da psique profunda do ser humano em Dostoiévski do que na psicanálise. Agora, onde estiver o conhecimento, eu quero ir atrás. Onde estiver. Pode estar na poesia, na literatura, na filosofia, na economia, onde quer que seja. O que me interessa é o problema. E o problema desse livro é o seguinte: o que podemos esperar de alguém em posse do anel? Tem várias perguntas nessa mesma. O que uma pessoa, o que é previsível, o que nós podemos esperar em termos de o que é provável que uma pessoa faça com o anel? Segundo, idealmente, o que ela deveria fazer? Aí depende da natureza do ideal. E terceiro,
primeiríssima pessoa. Tanto que eu fiz uma parte final no livro, que é em primeira pessoa, e que eu chamei pós-scriptum. E que é semificcional. Eu imaginei uma situação em que, quando eu ia começar o último capítulo do Anel de Giges... Ele caísse do seu dedo. Não. Começou o carnaval em Tiradentes. E eu não consegui mais trabalhar. Porque o barulho infernal, os batuques, os carros de som, a minha paz foi toda embora. Eu ainda tinha alguns dias do sabático, eu resolvi espairecer. Um belo dia, eu estou num boteco lá, no Colinas, tomando uma cervejinha, no fim da tarde, pleno carnaval, aparece uma grande amiga minha. Eu falo, mas você por aqui, que surpresa, que coincidência. Eu falo, coincidência nenhuma, eu vim aqui te ver. Eu estou indo para Ouro Preto e resolvi dar uma parada aqui, porque você me mandou o seu livro, eu li, e eu quero falar uma coisa para você. Aí nós caminhamos até o Alto de São Francisco, e ela me põe na parede. Ela me nocauteia. Porque ela diz o seguinte, você é o mestre do subterfúgio. Você falou do Giges cristão, do Giges guardião, do Giges sem lei, do Kant, do Santo Agostinho, e você não fala de você. Cadê você? Você vai passar a vida inteira encolhido atrás de uma pilha de livros, como você fez até hoje, a vida inteira, se escondendo em citações eruditas e evitando o contato furioso da vida? Cadê você nessa história? E aquilo me abala bastante. Eu falo, você tem razão, Vânia, o nome que eu dei para ela foi Vânia, você tem razão, mas é muito exibicionismo, é muita vaidade, eu agora começar a fantasiar o que eu faria em primeira pessoa do Anel. A defesa do cabotinismo, sei. Uhum. Mas ela me, com argumentos que não vai dar para reproduzir aqui, ela me convence, e aí, no diálogo com ela, eu realmente me empenhei em tentar imaginar como eu usaria o anel quando eu tinha 20 e poucos anos. Conta então, Edu. Ontem. Mas na época que eu conheci a Vânia, quando eu estava na faculdade, quando eu era trotskista, quando eu queria ser poeta, quando eu tinha um desejo quase que universal por mulheres bonitas, como um jovem normalmente tem. Mas aí ela precisa ir embora. E eu fico com aquela provocação da Vânia na cabeça. O último capítulo do livro chama Devaneios do Viajante Solitário. Eu estou num ônibus, 9 horas de viagem, voltando de Tiradentes para São Paulo, e eu seriamente considero o que eu faria com o Anel de Giges hoje, agora. 2 pontos, coração a nu. Coração a nu, coração a nu. Abri o coração a nu. É um devaneio em primeira pessoa, em que eu considero o quê? Como é que eu ia usar o anel no trabalho e nas finanças pessoais? Como é que eu ia usar o anel para fazer as coisas que eu acho boas e na política? E terceiro, como é que eu ia usar o anel mais complicado nas relações afetivas e amorosas? Eu não vou contar porque seria um spoiler e ninguém vai ler o meu livro. Eu quero terminar isso aqui, já estou... Afonso segura nas mãos e folheia as páginas do livro O Anel de Giges, novo lançamento de Eduardo Gianetti. Isso é um temor que eu tenho, que acabem eu já tenho alguns amigos que fizeram isso, eu realmente fico... Vai fazer o quê, né? Vão direto para o pós-script. Mas eu volto o resto, não tem problema. Edu, você acha que você tem condição, então, agora de fazer essa tangência, desde os vícios privados, benefícios públicos, que passou não só pela questão da ética, que realmente está em todos os seus livros, mas a felicidade, né, a ilusão do autoconhecimento que está em tantos eles, até a economia, né, o valor do amanhã, em tantos outros. Você consegue? O meu sonho, Afonso, é o seguinte, eu queria escrever um livro inclassificável. Isso você ainda tentou no autoengano, Edu? Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando. Inclassificável por quê? Eu quero que as pessoas não consigam dizer, primeiro... Eu lembro direitinho, você falou isso no autoengano. Se é ficção ou não ficção.
se é prosa ou se é poesia, se é erudito ou se é popular. O dia que eu conseguir transgredir ao mesmo tempo essas 3 dicotomias num livro inclassificável, eu considero que eu já fiz o que eu tinha para fazer. Mas eu ainda estou longe de chegar lá. Que continue bem longe. Tomara, porque senão você vai parar de escrever, não dá ataque de Raduan Nassar, não, que tem muita coisa para ser escrita ainda. Não vem, não. Agora, no fundo, o prazer que eu tenho é tão grande em trabalhar que no fim é o que leva a gente, Afonso. O resto é tudo consequência. Se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se vai vender, se não vai vender. Quer saber o que aconteceu com o Anel de Giges? De cara, sites populares, não vou dar o nome aqui, começaram a vender como literatura infantil. Não acredito, verdade. Anel de Giges. Isso aqui deve ser um livro infantil. Fábula, né? É uma fábula. É uma fábula. É nome de uma fábula. O cara começou a escrever para criança. Um livro dessa grossura aqui, gente, ó. Afonso mostra o livro O Anel de Giges. A capa, predominantemente azul, mostra um anel em tons diferentes. O auto-engano terminou em autoajuda. Esse aqui vai terminar em literatura infantil, cara. Mas realmente a companhia está de parabéns. A companhia fez um trabalho. Eu olhei essa capa quando eu cheguei. A única palavra que eu consegui extrair foi inveja. Eu falei, meu Deus, que inveja. Mas é bom, uma capa bonita em si chama a gente pro livro. Pulei no livro. Acho que a companhia realmente acertou muito. Eu fiquei muito feliz. Então, é isso. O livro está aí. Eu vou falar bastante sobre esse assunto. Eu espero que, no fundo, eu espero que a pessoa, em algum momento, quem interagir com o livro, etc., olhe para si e realmente pergunte. E eu? No fundo do meu coração, que tipo de pessoa eu me tornaria se eu dispusesse do poder do anel? Como é que chama aquele filme que tem aquele bichinho que fica querendo colocar o anel e tudo, tira o anel e fica invisível? É o Tolkien. É um filme de fantasia. É o Senhor dos Anéis. É o Senhor dos Anéis. Mas eu não entro por esse canal, não. Eu vou por Platão mesmo. O Tolkien provavelmente pegou isso do Platão. Pegou, sem dúvida, mas inclusive é outra história, né? Só me marcou isso, aquela história do lance de ficar invisível também determina muita coisa no filme, né? Um tema que eu acho legal, Afonso, que está muito no pós-script, é o seguinte: uma coisa é o primeiro impulso quando você pega o anel. As suas primeiras pulsões, seus primeiros desejos, suas vontades. Um pouco aquela música do Chico Buarque de Holanda, Quando o Carnaval Chegar. Você lembra? Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Gigi sem lei na veia. Agora, passado o primeiro impulso, e aí? Você vai ser um hedonista desgovernado, um sultão corsário do prazer para o resto da vida? Não vai. Essa hora eu fico pensando no que você falou, no rapaz de 24 anos, poeta marxista, trotskista, leninista aí. Se colocasse o anel nele... O estrago era grande. A busca da felicidade seria uma. Se colocasse o anel em você agora, nos seus 76 anos... Perfeito. 76, sacanagem, que eu sei muito bem a sua idade. Não, 63, peraí. Seria outra busca da felicidade. Eu acho que a referência... quando a pessoa se torna invisível, é o seguinte: o que ela quer? Todos querem alguma forma de felicidade. Qual é a sua concepção de felicidade, independentemente de qualquer cerceamento social? Sem ética, digamos assim. Foda-se a ética. Sem a ética de fora. Sem a ética de fora, porque a ética de dentro tem. Eu não vou sair por aí, mesmo aos 20 e poucos anos, eu não ia sair por aí estuprando. Eu não ia cometer canibalismo, homicídio, jamais. Agora, eu faria coisas que hoje me parecem muito, muito questionáveis. Se eu pegasse o anel com 20 e poucos anos, eu ia pegar todo o dinheiro dos bancos e ia dar para a causa revolucionária. Com um sentido de justiça platônico. A busca, seu livro é assim, A Busca das Senhas. Senha de tudo quanto é banco.
Ouro de Moscou ia ser fichinha, meu caro. Eu ia abrir as cadeias, eu ia bagunçar o Jornal Nacional, eu ia aprontar. E hoje, Edu? Não, aí é o spoiler do livro, cara. Aí é o não spoiler dá, do né? livro. Se eu contar isso, ninguém vai querer mais, Afonso. Não, aí... vai sim. Vai sim. Vai sim. Então fala alguma coisa que não é spoiler desses post-script, que eu tô doido para ler. Eu tento conquistar uma mulher usando o anel. E eu me dou super mal. Maravilha. Que maravilha. Doido para ler. Edu, enfim, que maravilha de conversa, viu? Maravilha. Teria que ficar aqui mais 2 horas com você. Não. Você já tá matutando o próximo? Alguma coisa dentro de você já está aí pensando no próximo? A sementinha já está lá. A sementinha já está lá. Eu quero ver se o ano que vem eu me organizo para uma esticada em Tiradentes. É lógico que vai depender da pandemia, vai depender das outras circunstâncias, mas se o mundo estiver minimamente normal até lá, o ano que vem eu quero mergulhar num projeto. Cabe um pouquinho a gente falar do Fórum do Amanhã, Edu? Foi uma delícia esse ano, Afonso. Pena que você não apareceu. Pois é. Foi muito bom, muito bom. Apareceu o pessoal lá da Academia Mineira de Letras lançando um livro super legal, que são os 20 contos. O Zé Edu me falou. Apareceu uma líder comunitária que eu fiquei absolutamente encantado, de Belo Horizonte, a Kika, que tem um trabalho comunitário do funk da periferia, que é uma maravilha, Afonso, é uma coisa que me dá uma esperança no Brasil. Uma jovem super líder, bem disposta, corajosa, enfrentou o tráfico. Ela tirou o tráfico do funk, da mão do funk, na periferia de Belo Horizonte, cara. Gente assim, realmente, é muito esperançoso ver uma pessoa de lá, da origem de lá, e que muda uma realidade. Foi muito legal. Eu acho que foi um fórum, o quinto fórum foi espetacular. O Ralph e a Cristina Matar estão de parabéns. O Ralph Fustinha e a Cristina fizeram uma curadoria espetacular. Que maravilha, Edu. Então só tenho que te agradecer, viu? Te convidar para o próximo, né? E para os próximos, com um registro maravilhoso que eu tenho, que eu fiz quase. Agora eu estou invocado que você falou que está faltando aqui. Enquanto eu não descobrir qual que está faltando, você vai ver. Eu te falo. Muito obrigado. Gente, essa conversa com o Edu foi ao redor do seu novo livro, O Anel de Giges. Aprendi a falar Giges, Companhia das Letras. Edu, te pediria uma palavra sobre a primeira pergunta que eu ia fazer e não fiz. Que é, como é que você está se sentindo? Como é que você está sentindo o mundo agora, Edu? Afonso, depois de momentos de muita angústia, de muito sombrios, eu estou sentindo um vento de esperança que começa a bater. Primeiríssima coisa, a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. Me fala. Acho que isso aí sinaliza uma virada e a direita populista mundial sofreu uma derrota de grandes proporções. Segunda coisa, eu acho que a vacina está a caminho e muito provavelmente no primeiro trimestre nós vamos começar a ter, em grande escala, vacinação. Tem várias vacinas que já estão adiantadas, estão na fase 3, tudo indica que está a caminho e que vai acontecer. O contexto dessa vacina é curioso, né? Eu tenho feito lives diárias com o Dr. Carlos Starling, que são várias. São várias. Entendeu? Não é uma vacina. Diferentes caminhos, diferentes metodologias, algumas mais sofisticadas, outras mais arroz com feijão, mas todas elas estão caminhando, eu acho que vem. Acho que nós vamos virar essa página tão trágica, tão dolorosa para todos nós, que foi tudo que aconteceu, né? E a terceira coisa, eu vou te dizer com franqueza, eu gostei do resultado das eleições municipais no Brasil, porque eu acho que o eleitorado mostrou que não está disposto a continuar apostando em aventuras e polarização raivosa. Eu fiquei feliz com isso. Eu acho isso, né, Edu? Muito bom. Não vou dizer que acabou,
mas como tiveram pouco efeito as fake news, como elas foram poderosas em momentos anteriores no Brasil ou no mundo, e como tiveram hoje uma coisa assim, opa, isso aqui eu não quero. Eu sei que é isso aí, mas eu não quero ver. E a direita raivosa, populista, sofreu uma derrota geral no Brasil. Então, eu acho que se a gente virar essa página, para mim o que mais conta agora na política, Afonso, é nós não repetirmos em 2022 aquela polarização raivosa e a interrupção da possibilidade de um diálogo em relação aos nossos problemas. Eu acho que tudo mostra, pode ser que não, mas eu espero que sim, e vou lutar para isso, que nós vamos caminhar para algum tipo de enfrentamento que é natural na democracia, mas que não seja uma repetição daquilo que levou ao desastre que nós estamos vivendo, que foi Bolsonaro versus lulismo e aquela coisa maluca que tomou conta do Brasil, né? Interditou o diálogo. Esse problema começou na eleição de 2014, alguma coisa ali se rompeu muito sério. Né? Sei, que tem toda a razão, foi ali. Foi ali. Eu tenho esperança, eu acho que a eleição municipal esse ano foi um primeiro sinal robusto de que isso é uma possibilidade, que nós vamos caminhar por uma reconstrução da vida brasileira em torno de 3 valores, que para mim são os valores que vão governar o nosso futuro, que vão determinar o nosso futuro. A democracia, a educação, e por educação aqui é ensino fundamental de qualidade para todos os brasileiros, e o meio ambiente. É cultura também. Um compromisso sério de preservação que não está dissociado de um uso inteligente do nosso patrimônio ambiental, inclusive para finalidades econômicas, mas com absoluto respeito pela integridade do patrimônio e pelo respeito à biodiversidade. São os 3 valores que precisam prevalecer, independentemente de qualquer outra coisa. Nós temos que nos unir, nós do campo democrático progressista, temos que saber nos unir em torno desses 3 valores e construir um projeto que realmente traga democracia, educação e meio ambiente para o centro da pauta brasileira. Eu vou fazer a pergunta que todo mundo te faz, mas só porque faltou, e eu sei que a resposta não será lacônica. E a economia? A economia é importante como meio, não como fim. Nós temos que ter estabilidade monetária, temos que ter um equilíbrio fiscal, respeitar parâmetros e fazer escolhas dentro dos parâmetros que a economia impõe. Economia, Afonso, é como a saúde. A saúde não é um fim em si mesmo. A saúde nos liberta para a gente viver a nossa vida no melhor que nós somos, capazes. A economia tem que ter exatamente o mesmo papel. Uma pessoa que só se preocupa com a sua saúde tem alguma coisa errada, porque a saúde não é um fim, não é um objetivo. Ela é o que nos dá possibilidades de realização. Há uma obsessão com temas econômicos que é errada. Nós temos que diminuir a desigualdade no Brasil. Passa por educação, passa por democracia, passa por escolhas dentro dos parâmetros que a economia como a saúde impõe. Se você abusar demais, você acaba perdendo o controle e fica escravizado pela economia. A economia escraviza, como a saúde. Se você abusar demais, você vai ficar escravo da tentativa de recuperar a saúde. Porque a realidade impõe limites. Nós temos que aprender isso. A realidade impõe limites. Se você extrapola esses limites, há uma tolerância que pode ser perdida. E nós, repetidamente no Brasil, extrapolamos e fomos muito além do limite de tolerância da economia. Acabamos ficando escravizados a ela. A dívida pública começa a crescer de maneira explosiva, a inflação explode, tem crise cambial, abusou. Agora, a realidade volta. Economia não é o objetivo maior da nação, de jeito nenhum. Ela é viabilizadora, ela é potencializadora, ela é pré-condição para que a gente avance.
A questão da desigualdade deve ser absolutamente central num país obscenamente desequilibrado, como é o nosso. Mas é preciso respeitar os parâmetros de orçamento, de realidade fiscal, monetário, dentro disso. Esse é um assunto que vai longe. Gente. Não, maravilha. Eu só, inclusive, toquei só porque você não falou e eu sei que a resposta não seria uma resposta lateral, seria colateral. Maravilha, viu? Queridão, muitíssimo obrigado. Eu peço que você fique aí, que depois que terminar eu quero falar uma coisa com você. Tá bom. Gente, muito obrigado. Peguem o link dessa live e repercutam, compartilhem o novo livro do Edu Merece. E muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado a você, Afonso. Uma alegria sempre. O Sempre um Papo.